Muito bem. Meus queridos, presentes aqui hoje, eh, e também os que estão presentes pela internet, a minha querida Inês, do Oscode, e o Gabriel Batista Fernandes, pá, já conhecemos há uns aninhos, e portanto, eu creio que estamos em condições para dar início. Eu estava para falar 2 horas, mas que este jantar foi um bocadinho pesado, e vou só falar 1 hora. Tirei meia hora, chega. Meia hora. Ora bem, Gabriel, ah, é um tema que gosto muito. Eu sou químico, Faculdade de Ciências, 20 anos, Laboratório de Polícia Científica, CSI New York. New York, não, Gomes Freire. Gomes Freire. E, e verdade, foram 20 anos muito interessantes. E eu ocupava-me da análise de, entre outras coisas, de explosivos. E o doutor Marcos Vidal, o pai desta procuradora que morreu agora, ele está com 90 e tal. O doutor Marcos Vidal, diretor nacional da PJ, disse-me: bem, você agora tem que ir a um congresso em Israel, análise e detecção de explosivos, e fica um mês a estagiar no laboratório da Polícia Nacional de Israel, em Jerusalém. Está bem, pronto, olha, lá está. Isto é uma história muito interessante, porque fiquei muito amigo de Israel. Tenho que dizer isto com toda. Mas amigo de Israel não quer dizer que seja amigo do Netanyahu. Ora bem, eu tenho que dizer que de Israel, não todos, foi desde Belém, Jericó, acima, até aos Montes Golã, até ao Líbano, Kiryat Shmona, que agora está desocupada, Kiryat Shmona, apanha com os mísseis do Hezbollah. E aí corri aquilo tudo. Bem, fiquei tocado por aquela terra, aquelas pessoas. Agora, nesse tempo, é preciso dizer que o governo era trabalhista. Shimon Peres, e ali quando havia tentativa de estabelecimentos de colonatos nas zonas dos palestinianos, a Polícia Nacional de Israel e o Exército, às vezes, corriam com eles. Logo. Porque hoje em dia a situação é diferente. Netanyahu, que já é primeiro-ministro há muitos anos, eh, estimula os colonos a manter a estabelecer colonatos e dá-lhes armamento, permite que eles façam tiro logo aos palestinianos. Isto é uma situação complicadíssima. E, portanto, Israel tem todo o direito a ter a segurança. Os palestinianos também. Eu sempre fui defensor da política dos dois Estados, o Estado de Israel e o Estado palestiniano, com segurança para ambos, mas eu compreendo que, hoje em dia, imaginemos que quem ganha as eleições na autoridade palestiniana é o Hamas. Meu Deus, como é que Israel pode viver? Atenção, o Hamas está lá no seu princípio fundador, destruição do Estado de Israel, morte aos judeus. Como é que é possível? Não é? Ora bem, e então, este é um problema que tem que ser resolvido. Os Estados Unidos e os países árabes ali circundantes estão interessados em arranjar uma solução. A Arábia Saudita, os Emiratos, eh, a Jordânia, eh, o Líbano, não digo que o Líbano está maniatado pelo Hezbollah. O Líbano está maniatado pelo Hezbollah, mas há ali um conjunto de países que se interessam muito que se seja encontrada uma solução de paz. Sei que é difícil, mas temos de encontrar. Foi-me oferecido pelo vice-embaixador de Israel, no outro dia em que fiz 80 anos, aquela cerimónia do Oscar, ele ofereceu-me um livro do Shimon Peres. Uh, Acreditemos nos sonhos impossíveis. E eu acredito nos sonhos impossíveis. Bem, eu sei que é difícil, mas temos de acreditar. E, na verdade, uh, aquela terra merece, e os palestinianos também merecem. Porque hoje em dia, até o título aqui desta conferência é A Guerra Israel-Palestina. Não é bem. A guerra em Israel há mais. Há um conflito em Israel com a Palestina, sem dúvida nenhuma. É. Agora,
Essa é que é a questão. Agora é que nós temos que ver por trás do Hamas, por trás dos Houthis que atacaram esta, por trás do Hezbollah, por trás eh, dos iraquianos ligados ao Irão. Está o Irão. O Irão é o mastermind de toda esta coisa. Isto é um problema enorme, porque nós estamos a ver com a racionalidade. Digam-me algum país que tenha estado em armas ao lado dos palestinianos nestas últimas guerras. Não há nenhum. Nem a Arábia Saudita, nem a Jordânia, nem os Emirados Árabes Unidos. Não. Só o Irão é que está ali a financiar e a empurrar os outros para a guerra. É preciso ter essa noção. Os povos dos palestinianos ali em Gaza a ser vitimados e dizem: então, e os países árabes, onde é que eles estão? Estamos sozinhos. E é verdade, estão sozinhos. Os países árabes não levantam uma arma para eles. Nem querem receber os palestinianos. É. Pois, também é verdade. Eh, Isso faz lembrar as origens desta questão. Na verdade, se nós recuarmos no tempo, temos ali nos cananeus, a terra de Canaã, onde foi Moisés. Depois também temos os filisteus. Os filisteus são invasores, vindo do mar e desembarcaram ali na faixa de Gaza. A faixa de Gaza é tudo descendente dos filisteus. Não é? Ora bem, na verdade, eh, é uma guerra muito antiga. E quando Israel teve a jurisdição sobre aquela faixa, havia, eh, de facto, as três províncias. Primeiro que tudo, eh, Galileia, depois Samaria e depois Judeia. Ora, a Galileia, Jesus nasceu na Galileia e tinha má fama. A Galileia era a terra dos mágicos. Os magos. Epá, cuidado, esse Jesus, que é da Galileia, é um tipo problemático, é? A Samaria também não era melhor. É? Embora os samaritanos tenham passado com boa imagem, mas os samaritanos, aquilo também, Galileia e Samaria, pá, a Judeia que era mais calma do ponto de vista religioso, sem dúvida nenhuma. Depois, há, há várias, o exílio na Babilónia, é? E depois, mais tarde, ainda, já no ano 70 da nossa era, em que os eh, romanos destroem completamente o Templo de Jerusalém. E a partir daí, os judeus vão para todo lado. Norte da África até Marrocos, sul da Europa até a França e Espanha, e aí dá-se um facto muito curioso. Nós, quando andávamos no liceu, tínhamos aquele jogo. Quem vai ao ar perde lugar. E aqui com os judeus é a mesma coisa. Eles piraram-se, foram-se para aqui, para lá, pronto. E então, foi um problema. Várias colónias de judeus estabeleceram sul de França, Narbonne, Montpellier, apoiados pelos cátaros. Os cátaros apoiaram e depois em Espanha, Toledo, León, um dos homens que escreveu um dos livros da Cabala, o terceiro livro da Cabala, Moshe de León, Moisés de León, aqui ao lado, nosso vizinho. E de facto é uma história terrível desta passagem e o exílio. Também na Turquia tiveram lá os judeus quando saíram para Esmirna, né? Esmirna, ali os judeus. Né? E portanto é muito bonita esta história, é dramática, mas chega-se ao século XX e começa a haver um conjunto de iniciativas para dar um lar aos judeus. Chegaram a pôr a hipótese de os judeus irem para Angola, Nova Lisboa. Vão ver isto, né? Verdade ou mentira? Exatamente, no centro de Angola. E, de facto,
Depois eles disseram, bem, sim, é uma boa ideia, mas nós preferimos ir para a Terra Prometida. E então, foi isto com eh, um conjunto de organizações, em princípio inglesas, né? os, eh, os British Israelis, os britânicos israelitas, e fizeram um grande lobby até que foi decidido que os judeus regressavam à Palestina. Ora, isso fosse um problema grande, porque já lá estavam os palestinianos. Ah, pois, isso aí. Eu normalmente evito, é tão dramático o Holocausto daquele jovem pintor de tabletas chamado Adolf Hitler, hein? Pintor de tabletas, e o homem, atenção, ele teve reuniões, estão fotografadas, estão registadas em fotografia, com o mufti de Jerusalém, o chefe religioso de Jerusalém. Hã? É, não é, Gabriel? Hã? E o mufti terá encorajado o Hitler à solução final, em cabo dos judeus, essa malandragem e tal. Pá, Tio do Yasser Arafat. É tio hã? do Yasser Exato. Arafat. É uma Porque coincidência. nós pensamos, coitadinhos, eu sei que hoje em dia os palestinianos são realmente os sacrificados, devido àquela situação em Gaza, sobretudo. Mas, já, mas a verdade é que a direção da Palestina durante a guerra foi conivente com o Hitler e o nazismo. Ponto final. Né? Não há a mais pequena dúvida. E, portanto, mais outra questão para nós meditarmos isso. É, e o Holocausto foi realmente uma coisa do outro mundo. É, crueldade científica. Científica. A raça pura. Felizmente que nós, portugueses, somos uma raça impura. Graças a Deus. A raça impura. Olha, eu estava. Tinha um colega que era todo dos cadernos do terceiro mundo e tal. Lá nas polícias de guerra. Era um tipo, depois suicidou-se. E então, era assim. eh, Franceses, temos os provençais, normandos, etc. Espanhóis, baixos, catalães, andaluzes, português. Mistura de gregos, fenícios, cartagineses, árabes, bereberes, normandos, judeus, gregos, tudo. Isto é que é a nossa superioridade. Graças a Deus. Somos impuros. E por isso é que em qualquer país do mundo nós somos aceitos. É? Eu vou muitas vezes uh, ao lado de lá. Agora já há muro entre Israel e a Palestina. Mesmo assim vou lá de lá. E então, onde se come bem? É em Jericó. Em Jericó come-se tão bem. E um grupo, era meia dúzia de portugueses, e o homem no final do almoço, italianos, não, franceses, não, portugueses, portugueses, Cristiano Ronaldo, e foram buscar a bandeira palestiniana e tiraram uma fotografia ao nosso grupo, eles, Cristiano Ronaldo. É, é interessante, mas somos realmente bem aceitos. E eu tive várias reuniões, por exemplo, em Marrocos, e aí eles diziam, mas porquê é que vocês não vêm mais? Vocês são um povo que será mediador, pode ser um bom mediador de situações de conflitos. Tá? É verdade, nós epá, não fazemos sombra a ninguém, já não somos colonialistas, não somos nada, mas somos bons rapazes. Isto é, bons rapazes malandros. Como é que é aquela crónica dos bons malandros? Somos bons malandros, mas estamos sempre, nós somos bem aceitos em todo lado. É uma coisa fundamental. Bem aceito, eu tenho experiência disso, todos nós temos certeza, em várias partes do mundo. O português, aí está, senta aqui à mesa, come connosco, é consensual, sem dúvida nenhuma. Isto é uma coisa boa. É? Ora bem, então, a situação em Gaza começa com aquele massacre miserável do terrorismo do Hamas em território israelita. Né? São mortos 1.200 e ainda por cima, às vezes as pessoas dizem, isso é a questão a direita israelita. Qual direita? Os massacrados eram daquele concerto de música alternativa
é aquela esquerda israelita, estava lá toda, são os alternativos, é? Esses é que foram massacrados em primeiro lugar, né? Estão a ver? De maneira que, e alguns dos kibbutz. Eu estive num kibbutz mais a norte, Hayat al-Shahar, e epá, aquilo é comunismo puro. Eu disse lá ao chefe do kibbutz, que ele veio jantar connosco e tal, ouça lá, se eu quiser comprar um livro, como é que é? Epá, tem que se apresentar isto ao conselho do kibbutz. E se houver uma opinião favorável, compra-se o livro. Se não, paciência. Olha, isto para mim, sou individualista, eu fico todo nervoso, não é? Mas a verdade é que os kibbutz foram fundados no começo do século XX, não é? Os judeus russos com aquela mentalidade do comunalismo. Não é comunismo, não são marxistas, mas é essa ideia. E, portanto, esses também foram massacrados pelos. Porque para os tipos do Hamas não interessa se é de direita, se é de esquerda. É judeu, mata-se. Houve um tipo que foi gravado ali, estava a falar para a mãe: oh, bem, já tenho aqui os judeus e tal. Então mata os filhos, mata-se já. Epá, assim é muito difícil fazer-se a paz e encontrar-se, de facto, situações de convergência e de possibilidades. É dramática a situação. É evidente que, mesmo que fosse este Netanyahu, tem a direita toda religiosa com eles. É? Já começou com o Ariel Sharon, a invasão da esplanada das mesquitas. Foi uma coisa que me deixou muito nervoso na altura. Pronto. Mas a verdade é que depois do massacre de 7 de outubro, se fosse um governo trabalhista, também tinha que atacar o homem. Sem dúvida. Podia ter mais cuidado, é? Relativamente aos danos colaterais. Mas atacava o Hamas. O Hamas é inimigo jurado de Israel. É para destruir. É para acabar com Israel e com os judeus. Ponto final. Enfim, como é que se resolve uma situação desta? É? Vamos ver. Só por milagre. É verdade. Eu sou um devoto da Virgem Maria, a sério. Eu sou maçom, convicto, mas tenho uma adoração para a Virgem Maria, foi ela que me safou destas coisas todas. Eu só faço as neiras durante a vida e ela está-me sempre a ajudar. Com caraças, minha querida. Pronto, mas aqui será. Miriam é judia. Jesus era judeu. É que querem fazer de Jesus um romano. Está bem, era ali cidadão romano, mas eu era judeu. Judeu em conflito com o Templo de Jerusalém. Mas também o primo dele, João Batista, Yohanan, o João Batista também estava em conflito e foi para o deserto a comer escaravelhos, não é? Gafanhotos, gafanhotos, e com pele de pele. E é curioso, não é? Agora, no Médio Oriente, há duas correntes religiosas que dizem que João Batista que era o mestre, Jesus era o discípulo, né? Os sabianos e os mandianos. Havia, antes do Estado Islâmico, o Estado Islâmico deve ter acabado com aquilo tudo, matou-os a todos. Mas era realmente extraordinário, porque o João Batista é o homem que batiza Cristo. Né? É? Exato. Lembras-te daquela música, quando nós éramos da catequese? São João batiza Cristo nas margens do Jordão. Eu sou um beato. Sou um beato. Não sou um beato. O que é que vamos fazer? Não tenho culpa. Ora bem, e na verdade, para mim Israel diz muito. Sofre com aquela terra, também sofre com os palestinianos. Porque, de facto, quando esse almoço em Jericó, e Belém vou várias vezes, já com o muro enorme, Belém, atenção, na última vez que estive em Belém, estava uma palestiniana cristã, disse, olha, nós qualquer dia já não há cristãos aqui na Palestina, porque a autoridade palestiniana só dá as bolsas e os apoios aos muçulmanos. E os cristãos temos que emigrar. Qualquer dia não há cristãos aqui, em Belém. É preciso ter a noção. Não são só os judeus e os muçulmanos. Há os cristãos pelo meio e com uma grande capacidade e uma grande presença ali, histórica. O Natal em Belém é patrocinado, sobretudo, pelos cristãos palestinianos, cada vez são menos. O que é que havemos de fazer? De maneira que, olha, eu realmente sofro com isto, sofro. O meu coração está com Israel, não está com Netanyahu,
não está com Netanyahu. Acho que ele é um inimigo do povo palestiniano, mas também é um inimigo da segurança do Estado de Israel. Ele põe em risco a segurança do Estado de Israel. Mas há uma questão, é que ele precisa de continuar a guerra e em guerra, porque senão ele vai preso. Ele vai preso, coitadinho. Ele tem um processo de corrupção nos tribunais israelitas e, portanto, o Netanyahu tem um fim triste. Hein? Mas, mas, sim, senhor, tipo, é patife, mas a verdade é que, na verdade, nós temos que ver que com o Hamas, que quer destruir Israel, o Hezbollah, os Houthis do Iémen, que ontem mandaram um drone para Tel Aviv, um morto. Hein? Depois ainda com o Hezbollah, o Houthis, Hamas, e depois temos ali na Palestina também a Jihad Islâmica Palestiniana. Depois temos os milícias do Iraque, também pró-iranianos. É um problema. O problema é esse. Hein? O Irão está por trás disto tudo. Israel não é um santo, mas o Irão tudo faz para destruir e criar dificuldades a Israel. O Irão é um problema enorme e a América não quer ter nenhum conflito direto com o Irão, mas mais tarde ou mais cedo, se calhar, vai ter que fazer, porque é daí que vem a fonte de todo o mal. É mesmo o Irão. É. Não havia o oeste do mal. Coreia do Norte, Irão e dá. É? Ora bem, o Irão. Ora, António, na verdade, é uma série, é um grande problema. Nós, enfim, vemos Gaza, vê isto, aquilo, e esquecemos o Irão. É? Quem está por trás dos Houthis? Irão. Por trás do Hezbollah? Irão. Por trás do Hamas? Irão. Jihad Islâmico Palestiniano? Irão. E dos radicais, das milícias iraquianas, pró-xiitas? Irão. O que é que devemos fazer com isto? Não sei. Eu acho que é um grande problema que nós temos que resolver, porque o Irão, para já, criou dificuldades ao Ocidente através de problemas que criou a navegação no Mar Vermelho. Ali, os Houthis andam a atacar aqui os navios. Cuidado, isso aumenta o preço dos fretes marítimos. Eu não sei. Aqui há uns anos largos, alguém me perguntou, alguém ligado aos americanos, olha, e se nós fizéssemos uma operação de comando nas instalações nucleares ou pré-nucleares do Irão? Eu achava que era uma boa ideia. Era uma coisa em profundidade, pum, pum, as bombas acabou-se. Não era atacar o povo. O povo iraniano tem muita categoria, atenção. São vítimas daquela canalha, daqueles ayatollahs, do pior que há. E as mulheres coitadas, portanto, eu, para mim, agora foi eleito um moderado, parece que sim. Bem, esperemos que sim. Mas moderado, mas não troco. Moderado, mas não troco. É, vamos ver. Eu já tenho 80 anos, mas se fosse necessário uma operação de comandos ali nas instalações nucleares do Irã, eu oferecia. Aí está aí. Logo, não achas bem, Gabriel, não achas bem, António? Era limpinho. Rogério, deixa-me fazer uma pergunta aqui Diz-me, querido. dentro do quadro que traças e depois como é que se compreende a decisão hoje do Tribunal de Justiça de dizer que Israel está a ocupar ilegalmente as terras da Palestina? Ora bem, a verdade é que em 1947, quando foi a decisão da, enfim, de dar a Israel aquele território, a Palestina, não tinha Estado, a verdade é que estavam lá os palestinianos e tiveram que ser corridos. E foram corridos. A Nakba, chama-se a Nakba. Tá? Ora, isto é um trauma enorme até hoje. Acontece que muitos judeus, quando foram expulsos aqui da Península e de Portugal, ainda mantêm em Esmirna, na Turquia e noutros sítios, a chave das suas casas. Mas os palestinianos também. Temos que reconhecer que foi um trauma enorme.
É muito difícil. Mas pronto, houve, atenção, mas houve os acordes de Oslo. Os acordes de Oslo. Isaac Rabin, e Shimon Peres, e o Yasser Arafat, desculpa. E, na verdade, esses acordes puseram uma esperança de solução para as coisas. Mas é claro, depois a seguir aí veio logo dificuldades. Eu creio que temos que ter esperança. Mas com o Hamas ali em cada posição cada vez mais importante e provavelmente o vencedor das eleições dos palestinianos, qual é a solução? Eu não vejo qual é a solução. Essa é que é a questão. É? Portanto, eu de facto sempre fui, ingenuamente talvez, o defensor da solução dos dois Estados. Mas como é que é? Israel e Hamas? Não há hipótese. Hamas está lá. Acabar com o Estado palestiniano, morte aos judeus. Acabou-se. Como é que é isto possível? Portanto, olha, eu não sei, os meus queridos auditores desta sessão simpaticíssima aqui em Alcochete, gostaria que me dessem algum auxílio para eu não ficar tão triste e realmente perder a esperança no futuro. Vê lá, Zuferino. Obrigado, Zé. Não sei se alguém quer falar online, usar a palavra. Estou a ver se alguém. Então passo aqui ao Lionel. Ora, está. Zé Manel, se eu puder Estou intervir, Manuel. Força. quando me derem autorização, eu queria intervir também. Está bem. Pois é, ou é o Gabriel ou o António. Tá, Não, ok. é aqui. É daí? Vá. Muito bem. Um pouco, um pouco. Israel tem futuro, tem uma história daqueles territórios. Tem mesmo. Tem passado Galileia, Samaria, Judeia. Claro. Depois veio os romanos, acabam com o tempo de Jerusalém, anos 70, foram todos embora. Todos não. Ainda alguns judeus resistiram ali na Alta Galileia, em Safed, a cidade dos cabalistas. Safed, onde a Madonna vai lá com o seu grupo de cabalistas modernos. E então, eu realmente é difícil, mas eu penso que tem que ter. É evidente que Israel está muito apoiado pelos Estados Unidos. Pronto, é um facto. Tá? Mas creio que esse apoio não faltará, mesmo com o Trump. O Trump vai por problemas na Ucrânia, mas em Israel não foi. Até porque o genro do Trump é um dos homens que tentou fazer os acordes de Abraão. O que é uma coisa extraordinária, é? De maneira que eu creio que. Pois, ora bem. Mas a verdade é que os países limítrofes, vizinhos de Israel, têm estado calmos. Têm estado. A Arábia Saudita, caramba, é um poder enorme. A Jordânia, o Egito também. E, portanto, não sei. Mas neste conflito terrível entre Israel e o Hamas, eles têm estado quietinhos. E a população palestiniana, que é vítima de danos colaterais intensos, infelizmente, te pergunta onde é que estão os muçulmanos? Onde é que estão os países muçulmanos? Estamos isolados, isolados. Pronto. Ora bem, eu penso que Israel tem futuro e tem que ter futuro. Mas também tem que haver futuro para os palestinianos. Temos que arranjar futuro para os palestinianos. É um facto. Havia mais algum inscrito, não era? Alguém quer ficar? Acho que é da Inês. Inês? Inês e depois o Gabriel também e o António. Gabriel. És tu, Gabriel? Tá. Posso ser, quer dizer, eu não sei se me estão a ouvir bem. Eu tenho estado a ouvir Ouve-se mal, bem. não sei.
Ouve-se não sei bem. porquê. Eh, este conflito não é ninguém que vai tirar uma varinha mágica e resolver este conflito assim, não é? Agora, eh, eu tenho pensado, Gabriel, mais perto do microfone para ouvirmos melhor. Vês? eu não sei se me estão a ouvir bem agora. Eu tenho a dizer algumas coisas sobre isto, quer dizer, eh, quando se vem falar em declarações de independência sem haver condições de segurança, parece-me ser uma medida populista, quer dizer, não há qualquer sinal de Boa. que qualquer declaração de independência de Portugal agora vai declarar a independência da Palestina. Não há qualquer sinal Pois é difícil, não é? que venha melhorar as condições. O que Eu também interessa. achei, Gabriel, tens razão, porque eu achei um bocado precipitada a decisão do primeiro-ministro espanhol de reconhecer o Com Estado certeza. palestiniano. Eu, Epá, não- porque tem que haver condições para um lado e outro. É isso. eu E acho que aí assim, entramos no populismo e na questão da consumo interno. Os outros são maus, eles são bons. Quer dizer, nós temos todos os dias nas televisões o Ministério da Saúde do Hamas, que é isso, a dar números e a fazer entrevistas e a fazer. E nós sabemos, toda a informação é controlada pelo Hamas na faixa de Gaza, nós exato. sabemos perfeitamente. E os números que são É, dados das é, mortes é do Ministério da mal, Saúde do Hamas. os os meios de comunicação social consideram isso válido. Consideram como válido, são 35 mil mortos, ou seja o que for, porque um morto já é mau, não é? Aliás, isso é uma frase que é quem salva uma vida, salva o mundo, não é? É, Mas estes números todos os dias nos entram pela televisão, pela sala adentro, sim, entram-nos pela sala adentro, vêm ter connosco ao jantar, ou quem não liga a televisão ao jantar é a seguir ao jantar, e entram na nossa casa a dizer isto. Quer dizer, reconheço que portanto, deve haver milhares de mortes, estes tipos, mas aqueles israelitas, números são, estes um israelitas bocado são mesmo maus. problemáticos. É maus. Há aqui um manicaísmo de estes são os bons e aqueles são os maus. Matam É, criancinhas e que matam e é atacam verdade. escolas. Eles atacam as escolas porque lá está alguém. A gente sabe, tu sabes, que não é por acaso que eles atacam uma escola, ou seja o que for. É porque alguém lá está. Né? E alguém se escondeu lá da perspectiva Esse é de um não. grande problema, que aqui não foi devidamente focado, que é a questão de os guerrilheiros do Hamas e terroristas se esconderem por trás da população. E, portanto, é muito Então, não difícil, quando se ataca o Hamas, de não fazer danos dá a colaterais. É, ninguém. claro, é Mas esse é um é essa informação que não é filtrada com a mesma potência que é a outra, que é toda a hora, todo instante, a dizer que Israel, basicamente, Israel são os maus, os outros são os bons, uns matam criancinhas e os outros defendem as criancinhas. Quer verdade. dizer, temos aqui uma situação que a gente sabe. O problema que está ali é um problema de valores que nós sabemos que há uma parte da sociedade mundial que não teve o iluminismo, outras fases que eram muito avançadas, depois deixaram de ser tão avançados, porque preferiram este caminho, e a gente sabe perfeitamente que ah, há aqui um choque de civilizações, que isso já está muito batido, mas é um choque de valores. Portanto, uns aceitam a democracia e a opinião geral, voltando ao Rousseau, a vontade geral, e outros não aceitam. E preferem ser submissos, quer dizer, estes povos não se revoltam contra os dirigentes. E temos isso desde a Rússia à China, desde o Pois é, Oriente todo, até cá. Até aquela democracia que está sozinha. Não é, está sozinha porque a gente a apoia. Mas é uma democracia. E é aqui que está o problema. de É facto. que eles não aceitam a democracia, não aceitam a vontade geral, não aceitam o povo, a vontade do povo e resignam-se. Pronto. E É aqui é que isso, está meu o querido. problema. Mas pronto, eu não É quero tirar mais verdade. tempo. Não, não. Qualquer. Bem, é claramente. A Inês estava inscrita, não foi? Ela ainda está a pensar, Não sei.
Eu coloco-te uma questão, Zé. Por que no mundo ocidental há mais manifestações em Diz. defesa, em defesa dos palestinianos Sim. do que, por exemplo, manifestações ocidentais em defesa dos Ora bem, ucranianos? ora bem, quem defende os palestinianos, em primeiro lugar, são os próprios palestinianos. Sabes quantos há imigrantes palestinianos em todo o mundo, nas Américas, na Europa? 7 milhões. Estão em todo lado. Depois há a extrema-esquerda, que defende os palestinianos. E depois há a extrema-direita, os neonazis, que também defendem os palestinianos. Tens alguma dúvida? Eu não tenho. Logo, está aí toda a gente a apoiar os palestinianos. O que é que havemos de fazer? Pá, mais nada. E logo, de facto, isso é importante porque a rua é importante, impressiona. Eu fui um antigo oficial da ação psicológica e sei bem a importância da propaganda contra a propaganda, não é? E, de facto, em França, vês os palestinianos todos ali nas ruas e tal, né? E não só em França. Bom, temos que respeitar, de facto, há esse aspecto fundamental. E aqui também, em Lisboa também tens aí os blocos todos, é a esquerda, a extrema-esquerda. O bloco é a esquerda radical. Não é bem extrema-esquerda, sei lá se é. Não faço ideia. Mas esquerda caviar. Talvez, talvez, talvez. A Inês ganhou. Ai não, é o António. Caramba. Temos uma pergunta do António. António, António, força. Antes de mais nada, boa noite. tens que falar um bocadinho mais alto para se ouvir, está bem, António? Ok. Antes de mais nada, boa noite e saúdo-vos por terem tido esta iniciativa de abordar um tema que está mais do que na ordem do dia. Não tive a oportunidade de ouvir aquela que naturalmente foi a António, intervenção. peço que fales um bocadinho mais alto, que o som Espera aí, está Deixa lá mais cheio. alto, é. Deixa-me ver se eu consigo aqui. Aqui na sala que chega com pouca audição, os aparelhos já não dão tanto. Espera aí, deixa-me lá ver se eu consigo. Microfone. Era isso que eu estava a tentar ver. Se é possível. Aqui no meu PC ouve-se perfeitamente. Na sala é que deve ser pior. Consegues ouvir? Conseguem Agora ouvir? já estou a ouvir melhor. Espera Conseguem aí. ouvir? Bom, antes de mais nada, queria realmente manifestar a minha agradabilidade pela escolha do tema e pedir desculpa ao Zé Manel por não ter podido, mas ele, por motivos que ele conhece, não foi possível Já sabes o que é que eu digo. entrar aqui mais cedo. Antes de mais nada, queria manifestar a minha mais profunda, o meu mais profundo desagrado e revolta pelo genocídio do povo, dos habitantes de Gaza. E, e que tem dois protagonistas fundamentais. Em termos operacionais, uma estrutura de uma organização criminosa que se dá pelo nome de Hamas e um líder político e promotor deste agendamento que é o secretário-geral das Nações Unidas. A ação desenvolvida pelo Hamas em Gaza, desde que tomou o poder, foi no sentido de criar um verdadeiro sistema de enclausuramento em que fez a captação e a receptação de milhares de milhões de euros destinados à promoção do povo que vive em Gaza e transferiu-os para a criação de uma infraestrutura que, pela dimensão que está a ser revelada, nunca tal foi conhecida. Algo semelhante, mas não com o nível tecnológico que está a ser identificado, só pode ser equiparado àquilo que o Vietcong fez na guerra do Vietnã. A estrada de Ho Chi Minh, se calhar, foi talvez um dos motivos fundamentais e um elemento instrutório para esta ação que foi desenvolvida. Uma ação que foi desenvolvida aos olhos do mundo, com os fundos
do mundo ocidental com o nosso dinheiro, com o dinheiro da União Europeia, com o dinheiro das organizações, da Organização das Nações Unidas e de outros doadores a nível internacional. Ao longo de mais de uma dezena de anos, as crianças que estão sob a responsabilidade das Nações Unidas e de uma organização que se dá pelo nome de UNRWA foram sujeitas, a partir dos 3 anos de idade, a um processo de doutrinação em que o elemento fundamental era a caça ao judeu. Crianças de 3 e 4 anos eram ensinadas a matar o judeu. Enquanto que as nossas crianças andam a brincar com as bonecas e a jogar futebol, as crianças que estão sob a responsabilidade da Organização das Nações Unidas foram educadas a matar judeus. Estas crianças foram também educadas a considerar que a maior glória que para elas pudesse existir era o sentimento do martírio. Ou seja, estamos perante um modelo civilizacional em que a cultura da morte é o estágio mais avançado da sua civilização. António, deixa-me dizer-te que o Bin Laden dizia que vocês ocidentais amam a vida, nós amamos a Amamos a morte. morte. Estamos a falar de coisas, estamos a falar de mundos, estamos a falar de mundos completamente dispares. Este conflito é um conflito civilizacional. Estamos a falar não só em termos doutrinários, em termos políticos, mas estamos a falar também do combate em termos estruturais ao crime organizado a nível global. Gaza, a cidade de Gaza, não são aquelas barracas somente. A cidade de Gaza tem 2 Gazas. Uma Gaza é a Gaza dos habitantes de Gaza e outra Gaza é a Gaza do Hamas, onde vivem os líderes do Hamas. E o preço de metro quadrado em Gaza era um preço de metro quadrado dos mais caros do mundo. Agora está um bocadinho moderado. Mas precisamente, e porquê? Porque Gaza é uma das maiores plataformas de tráfico, agora já não tanto, pelos motivos óbvios, mas era um dos maiores plataformas de tráfico de armas, de droga. Olha, a e o última... Hezbollah, no Líbano, também faz o mesmo. Crime organizado mais elevado. A economia de Gaza funcionava exatamente com base no suporte ao crime organizado. Aliás, a natureza e a estrutura dos túneis que foram identificados são claramente evidentes em função a estes factos. A relação direta, neste momento, com a passagem para o Egito e para a Jordânia, demonstram na sua dimensão a capacidade de fazer entrar e sair todo o tipo de produtos. Portanto, a ideia, a mentira que é propalada pelas Nações Unidas, pelo secretário-geral das Nações Unidas e pelos mídias, essa mentira vergonhosa e criminosa, fundamentalmente responsável pelo genocídio do povo do povo de Gaza, que eu não sei o que é Palestina, mas do povo de Gaza, é algo de verdadeiramente criminoso. Okay. O permitir que, pura e simplesmente, quer dizer, são coisas básicas, quer dizer, admitir sequer a possibilidade de ser publicitado, por serem publicidade de números que não têm qualquer capacidade de verificação, que as próprias estatísticas, o próprio estudo estatístico demonstra matematicamente que são falsos. Que, efetivamente, a própria Organização das Nações Unidas já reconheceu que esses números eram empolados. Admitir sequer que possam ser divulgados da forma como estão a ser feitos,
com um número X de mortos, sem identificação do que são os civis ou os combatentes, quando se mencionam homens, mulheres e crianças, como se crianças, e as últimas informações que existem é que neste momento, o Hamas só tem 2 batalhões, neste momento tem com capacidade operacional, neste momento são crianças de 6, 10 e 12 anos que neste momento estão a combater. Na guerra Irão-Iraque, eram as crianças que iam à frente dos tanques para elas rebentarem com as bombas. Agora, quando isto não são coisas, não são factos que são desconhecidos. São os mártires. Não são factos que são desconhecidos, mas são assumidos pela própria direção do Hamas e do Hezbollah, que consideram que o derrame do sangue que é feito em Gaza pelos mártires é a força revencedora daquilo que vai ser a luta para a conquista da Al-Aqsa. Portanto, quer dizer, o que nós estamos a falar é de algo que é um crime de dimensões imensas, protagonizado pela Organização das Nações Unidas, pelo seu encobrimento e com um agente operacional que é uma organização criminosa terrorista que se chama Hamas. É verdade. E é disto, António, que nós estamos a falar. Deixa-me só... Antes de José Manela... tu és o moderador. Antes de José Manela completar a tua questão, a tua intervenção, estás devidamente autorizado com visto para passar a fronteira para vir para a Margem Sul conviver connosco. Epá, o Zé sabe, epá, eu vou-te dizer, o Zé, hoje era um dos dias que eu gostaria de estar aí. Indiscutivelmente. O Zé sabe que eu tenho neste momento uma vida que é um bocadinho complicada. Eu sei, meu filho. Tenho uma vida que é um bocado complicada. Epá, mas hoje não podia deixar, sabendo sobretudo que o Zé estava aí e que tu estavas aí, Zefirino, sabes qual é a Inês. Estava a linda Inês posta em sossego. Ainda não tenho o prazer de a conhecer pessoalmente, mas será sempre. Olha, é do Oscott. Agora, efetivamente, Zefirino, sabes, não é preciso estar-te a dizer mais nada, tu sabes exatamente aquilo que é a nossa relação, sabes a admiração que eu tenho por ti, não é de agora, nem sou neste caso um cristão novo nesta nossa relação. Já agora, deixa-me dizer uma coisa que me ocorreu agora, porque para além desta aproximação profissional que eu tive com a ida a Israel, estágio de explosivos e bombas, etc., em 1986, mas depois também tenho uma questão familiar. O meu pai é circuncisado e obrigou-me a ser circuncidado. Não temos nenhuma dimensão religiosa na família, mas há esse hábito cultural. E depois eu comecei a ver, e há uns anos, o primeiro alcaide de Monsaraz, Martinianos, condenado pela Inquisição e assassinado pela Inquisição por ser judeu. Então os anos, cuidado, têm uma história um bocado problemática, porque não são de confiança, são traidores a Cristo. Bem, mas o Cristo era judeu, pá. Enfim, pronto. De maneira que eu quero dar... Também tens cruzados. Também tenho. Exatamente. De maneira que, eu sou, de facto, eu fui várias vezes aos concilianos e fui bem tratado. Por ser português. Mas, a minha ligação com Israel é forte. Pronto, o que é que eu hei de fazer? Mas isso não me impede de ser lúcido na análise destes problemas. O nosso amigo Netanyahu também tem tentado um bocado de combustível ao fogo. Eu sei que mesmo um governo trabalhista tinha que atacar o Hamas. Não tenho dúvidas nenhumas. Era garantido. Mas também é uma questão de não exagerar. Porque o Netanyahu precisa que a guerra se eternize para não ser preso, coitadinho. E eu não gosto dele. O Yitzhak Rabin, grande combatente e homem da paz, foi assassinado por um judeu separático. Felizmente que agora o pessoal dos ultra-ortodoxos já tem que fazer a tropa. Eu lembro que em Jerusalém havia o bairro de Meacharim, estava lá
proibida a entrada de mulheres com o braço à mostra, decotes, mini-saias e tal, e não sei o quê. E eles com aquelas coisinhas todas. E não recusavam-se a fazer o serviço militar. Agora já vão, e é bem feito. São cidadãos de Israel ou não são? São cidadãos de Israel que passam ao serviço militar. Até as miúdas jeitozinhas, muito jeitosas, que eu os via a pedirem peleio, mas dar-me às costas. Ninguém abusava delas, que isso é que era boa. Ali, aos fins de semana, para ir para casa. Epá, se as miúdas fazem, porque é que estes judeus manhosos não hão de fazer? Bem feito, serviço militar. É com aquelas coisinhas, entende? Sim, Desculpa lá. acho que foi um bom momento. Aqueles que não vieram aqui desfrutar do jantar perderam muito, porque houve outras histórias aqui pelo meio. Uf, E como, essas são secretas. Secretas. e como sabemos que amanhã também vais para uma batalha de Ourique, É verdade, vou para a Batalha de Ourique amanhã, havia o compromisso, às não, 9 horas da manhã, havia o saída. compromisso com os organizadores da batalha de Ourique para te deixar descansar um bocadinho. Muito obrigado. De Bem, maneira que foi um gosto. olha, eu gostei muito. Este é um assunto que eu gosto intelectualmente, mas que me consome, pá, porque eu vivo isto muito intensamente. E nunca mais vejo a solução para o problema, não é? Esse aqui é dramático, não é? E vamos ver, vamos ver. O livro do Shimon Peres, que me foi oferecido pelo adjunto da Embaixada de Israel, diz assim: acreditemos nos sonhos impossíveis. Eu tenho que acreditar nos sonhos impossíveis. Não é? Aparentemente, não sei, vamos ver. Aos, aos, Shalom, aos, shalom. aos que estão aqui, aos que estão online, agradecer a presença. Em setembro voltaremos. Eu quase prefiro não anunciar os convidados, porque às vezes à última hora há planos diferentes, mas em setembro Obrigado, já está previsto para 27 de obrigado, setembro. meu filho. Muito obrigado. Muito Gostei obrigado, muito. Zé. Bem-ajam, não é? Obrigado. Obrigado. Só uma pergunta, só uma pergunta. Não vamos ouvir a Inês?